Bom dia. Tô procurando aqui uma música que tá aqui batendo aqui na minha mente. Não, não é essa. Depois de tanto tempo. Também não é essa. Bom dia, são 9h15, estamos aqui no nosso dia 8 da live Palavra e Psique. Sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho aí pro pessoal chegar. Só tô encontrando o playback da música. Vai o playback, então. Não, não é essa. Gente, pensei que essa música era fácil de achar. Deixa eu ver se eu acho no Spotify mais fácil. Bom dia. Hoje aqui no Rio está nublado, por isso que eu tive que ligar essa luz aqui, para não ficar tão escuro. A luz ambiente não está muito forte. Bom dia, querida. Tô procurando aqui uma música que tá aqui batendo na minha mente para colocar aqui no início da live, só que eu não tô achando ela. Já já eu vou iniciar. Hoje o tema é feridas que falam. Deixa eu colocar aqui. Feridas que falam. Bom dia, bom dia. Peguem o cafezinho de vocês. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. No mesmo lugar que te ferirão, terão que ver você curado. No mesmo lugar que você caiu, terão que ver você levantar. Na terra que te humilharam, terão que ver você se alegrar. Na terra que você disse não volto, é lá que Deus vai te fazer triunfar. No lugar da tua vergonha, Deus tem
achei a música. Eu pensei que era da Exla, mas é da Raquel Veras e da Cristina Mel. Essa música tá na minha cabeça aqui sobre é tempo de florescer. Tá assim, é tempo de florescer, é tempo de florescer. Amém, né? Que seja aí uma palavra de esperança, né? Para todos nós, que é tempo de florescer. Queridos, hoje nós vamos falar sobre feridas que falam, né? São 5 lives, né, do grupo do grupo temático de consciência e encontro com a sombra. Sombra é uma expressão muito utilizada na psicanálise, né? E deixa eu ler aqui para vocês o que nós já falamos. Nós já falamos sobre a sombra que habita em nós, nesse grupo, né? Nesse segundo grupo de lives, do dia 6 ao dia 10, nós vamos estar dentro desse grupo. Nós falamos sobre o espinho e a graça. E hoje nós vamos falar sobre feridas que falam. Feridas que falam. Profundo o tema, hein? Nós vamos ler o versículo de hoje, está em Salmos 34, versículo 18. Deixa eu estar aqui aberto, minha Bíblia. Salmo 34, versículo 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quebrantamento, coração quebrantado, né? Vamos falar hoje sobre pegar esse gancho aqui. Coração quebrantado. Aqui na nota de rodapé da minha Bíblia Shed, fala assim, ó, sobre quebrantado, né, do hebraico. Bem quebrado. Aqui o oposto de pedante, orgulhoso, soberbo. Quem adora a si mesmo, o arrogante, o pretensioso. Nunca pode adorar a Deus. Um arrogante, um pretensioso, né? Para converter-se, preste atenção aqui comigo. Para converter-se é preciso passar por um profundo quebrantamento do eu. Segura aí essa frase. Profundo quebrantamento do eu. O arrependimento verdadeiro é uma experiência do abalo total do ser, para depois reconstruí-lo em uma nova personalidade orientada pela vontade de Deus. Olha que a explicação que ele dá sobre a conversão, o processo de conversão, né? Ele traz a definição de conversão para explicar o coração quebrantado, né? De acordo aqui com a Bíblia, né? E segura aqui essa explicação que eu vou voltar nela. A reflexão Palavra e Psique do dia diz assim: as feridas emocionais contêm mensagens que ajudam a compreender a si mesmo e aos outros. Essas mensagens, quando ressignificadas, elas se transformam em propósitos. Vou repetir para vocês. As feridas emocionais contêm mensagens que, quando ressignificadas, né, elas se transformam em propósitos. Ajudam a nos compreender a si mesmos, né, e também aos outros. E a gota terapêutica do dia é: as feridas falam quando se ouve com atenção. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. O que suas feridas têm falado sobre você? No final da live eu vou deixar um exercício, se eu não esquecer, né? Porque eu tenho esquecido, mas eu vou deixar aqui um exercício também simbólico para vocês, baseado no tema de hoje. Voltando aqui para a Bíblia, né? Essa nota aqui de rodapé que fala sobre a conversão, né? Ele explica a conversão para explicar o que seria um coração quebrantado. E aí ele fala do eu, do quebrantamento do eu. E eu nem ia entrar nessa linha de pensamento, mas conforme eu fui
fazendo o estudo, né, eu entendi que deveria entrar por essa linha de pensamento para trazer aqui para vocês. E eu acredito que tem um propósito, porque sempre tem alguém que precisa ouvir, né? Eu mesma preciso ouvir, porque passa por mim primeiro, né, o estudo. E como falou aqui sobre o eu, né, essa semana teve uma situação no consultório que a cliente pediu para me explicar a diferença entre personalidade e temperamento, né? E eu achei muito interessante, porque eu fui me aprofundar um pouco mais também, né, no tema. E justamente o tema de hoje, da live, me possibilitou entrar por esse caminho para falar do eu, né? Porque ele falou aqui sobre a nova personalidade orientada por Deus. Ele explicou a conversão dessa forma, né? Que a nossa personalidade, após a conversão, ela é orientada por Deus. Faz sentido para você? Você que já passou ou está passando pelo processo de conversão. Faz sentido para você essa explicação? Deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ouvir a sua opinião. Então vamos lá. Eu queria trazer aqui para vocês, falar um pouquinho sobre personalidade e sobre temperamento, né? Essas diferenças que muitas vezes, muitos de nós têm essa dúvida, né? Do que é personalidade, do que é temperamento, né? Iniciando aqui o que eu separei sobre esse estudo, diz assim, né? Que personalidade e temperamento não são a mesma coisa, tá? O temperamento é aquilo que já nasce com a gente. É a nossa tendência natural de sentir e de reagir. Por exemplo, tem pessoas que são mais calmas, outras mais agitadas, outras mais sensíveis, outras mais fechadas emocionalmente. Vai analisando aí mais ou menos qual é o seu temperamento. Isso faz parte do temperamento, tá? Já a personalidade, ela vem sendo construída ao longo da vida. Ela nasce das experiências que vivemos na nossa infância, dos relacionamentos, das dores, dos afetos e da forma como aprendemos a lidar com tudo isso ao nosso redor. A psicanálise entende que ninguém nasce pronto. Essa é uma verdade, né? Vamos nos formando emocionalmente através da nossa história. Por isso, uma pessoa pode nascer mais sensível, mas se tornar muito forte emocionalmente ao longo da vida. Ela passa por uma transformação, né? Ou alguém mais expansivo pode desenvolver inseguranças dependendo das experiências que sofreu, né? A gente vê muito isso no consultório, né? Pessoas que eram muito expansivas passam por traumas, né, de relacionamentos, e após esses traumas se fecham ali numa caverna, né, não deixando ninguém tocar nelas, e é preciso passar por um processo terapêutico para que a pessoa tire um pouco dessa armadura, né, para viver um pouco mais leve, se alinhando aí à sua essência. Se a essência da pessoa é ser expansiva, claro que é importante ter um equilíbrio, né? Mas a essência da pessoa é expansiva. Se a pessoa vive numa caverna, ela está negando a sua essência, né? Está negando a sua criatividade, a sua liberdade de comunicação com as pessoas, né? De forma simples, aqui eu vou diferenciar temperamento de personalidade. Temperamento é como chegamos ao mundo e personalidade é como o mundo nos molda. Eu até anotei aqui uma observação. Sim. Eu anotei aqui a observação. Se a nossa personalidade pode ser moldada, é possível sim é possível sim ela ser moldada através do relacionamento com o Espírito Santo. Fica aí essa reflexão, né?
Existe algo muito importante nisso tudo, entre temperamento e personalidade. Muitas características da nossa personalidade também são formas de proteção emocional. Fica aí a dica para vocês se autoanalisarem, tá? Às vezes, o excesso de humor esconde uma dor, né? É aquela proteção ali emocional que a gente cria, né? Chamado de mecanismo de defesa. Muitas vezes a frieza esconde medo. E muitas vezes o controle excessivo, por exemplo, esconde ansiedade. A pessoa que quer controlar tudo, muito controladora, quer saber de tudo, pode estar escondendo uma ansiedade, né? É um mecanismo de defesa. A psicanálise nos ajuda justamente a compreender aquilo que existe por trás dos comportamentos, né? Nem tudo na personalidade é essência, muitas vezes também é defesa. Olha que importante a gente trazer isso ao nosso conhecimento, à nossa consciência, que nem tudo na nossa personalidade faz parte da nossa essência. Olha aí a importância do autoconhecimento, né? Meu óculos está um pouquinho torto. Deixa eu tentar ajeitar ele aqui. Nem tudo na nossa personalidade é essência, muitas vezes também é defesa. Tenta identificar hoje, né, algo no seu comportamento que você identifica como uma defesa e não como parte de você, como essência, né? Bom dia, pessoal que está chegando. Hoje o nosso tema é feridas que falam e o nosso versículo de base hoje é Salmo 34:18. Tá bom? Sejam bem-vindos. E, biblicamente, né, eu queria trazer aqui para você também, para vocês, um olhar sobre, biblicamente, como que a personalidade pode ser moldada após a conversão, como aqui na nota de rodapé da Bíblia Shed ele fala, né, que a conversão é um arrependimento verdadeiro, né, uma experiência do abalo total do ser, para depois reconstruí-lo em uma nova personalidade orientada pela vontade de Deus. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse olhar, né? Como que a personalidade pode ser moldada após a conversão, né? Biblicamente, a conversão não muda apenas comportamentos externos. Ela inicia uma transformação interior. A personalidade continua existindo, mas passa por um processo de amadurecimento, cura e alinhamento espiritual. Por exemplo, uma pessoa naturalmente impulsiva pode aprender domínio próprio. Alguém muito rígido pode desenvolver misericórdia. Uma pessoa medrosa pode desenvolver coragem e fé. É uma construção, né? A personalidade é uma construção. A Bíblia nos mostra Deus apagando totalmente... a Bíblia não mostra Deus apagando totalmente quem a pessoa é, mas transformando aquilo que estava ferido, desequilibrado ou distante dele. Essa é a relação que a Bíblia fala sobre a personalidade e como o Espírito Santo pode moldar a nossa personalidade quando existe um quebrantamento, né? O apóstolo Pedro, vou dar aqui alguns exemplos de personagens bíblicos, tá? O apóstolo Pedro é um grande exemplo disso. Ele continuou intenso e emocional, mas após seu encontro profundo com Cristo, sua intensidade passou a ser usada com maturidade e propósito. Já Paulo, que antes perseguia cristãos com rigidez e agressividade, teve sua personalidade redirecionada para anunciar o evangelho com paixão e coragem. Existe um propósito, né? Um propósito na mudança de
A personalidade ela é redirecionada para o propósito. Quando existe esse encontro com Cristo. Faz sentido para vocês? Na fé cristã, a conversão é vista como um processo contínuo de transformação da mente, do coração e das atitudes. A Bíblia chama isso de renovação, né? Lá em Romanos 12, versículo 2, tem aquele versículo que muitos já conhecem, que fala: transformai-vos pela renovação da mente. A transformação, né, da nossa personalidade está na nossa mente, né? Isso significa que, 2 pontos, continuamos tendo nossa essência após a conversão, mas aprendemos novas formas de sentir, pensar, reagir e nos relacionar. Cada um de nós está num processo, né, de conversão, vamos dizer assim, né? A gente não pode estacionar no processo. É importante manter a transformação e a renovação da nossa mente, da nossa conversão. Gente, eu não ia falar nada sobre isso hoje, mas como eu falei mais no início da live, né? O estudo foi me dando esse caminho, essa direção. Eu acredito que alguém hoje precisa ouvir sobre isso, né? Então, aqui, fazendo um paralelo com a psicanálise, né? O olhar bíblico sobre personalidade e o olhar da psicanálise sobre personalidade. Podemos dizer que muitas feridas emocionais moldam parte da personalidade como forma de defesa. Já a experiência espiritual pode abrir caminhos de cura, consciência e transformação interior. Olha como uma caminha ajudando a outra, né? A espiritualidade e a psicanálise. Nem toda mudança é imediata, mas algumas acontecem em processos profundos, silenciosos e contínuos. A terapia é um processo contínuo, né? Um processo profundo. Muitas vezes você precisa do silêncio, né? Após ali você sair do setting terapêutico, após terminar sua sessão terapêutica, você precisa de silêncio para organizar as ideias, né? E contínuo, né? A terapia, o processo terapêutico, ele é um processo contínuo. E como frase aqui final, eu gostaria que você anotasse aí. Se você não gravou nada do que a gente falou até agora, eu gostaria que você gravasse essa frase. Ela diz assim: a conversão não destrói a identidade, ela redireciona a alma. Bacana, né? Então, aqui pra gente terminar, são 9h39, hoje é sexta-feira, dia 15 de maio. O exercício simbólico, que eu não esqueci novamente, diz assim, ó: identifique uma dor ou mágoa presente na sua vida atual e escreva. A escrita ela é terapêutica, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Vocês que são meus clientes aí já estão acostumados a ouvir eu falar isso, né? Que a escrita é terapêutica. Então escreva sobre essa dor, sobre essa mágoa que mais está assim sobressaindo aí no seu coração. Escreva brevemente sobre ela, né? E procure refletir sobre o que ela pode te ensinar, sobre o que essa mágoa, essa dor pode te ensinar. Né? Às vezes essa resposta não vai vir de imediato, você vai precisar gastar um tempo ali refletindo, né? Pensando sobre aquilo. Às vezes você vai escrever hoje, vai deixar aquele papel ali em cima da mesa, num lugar reservado. Né? Amanhã você volta a refletir sobre ele. Mas eu gostaria de deixar esse convite aqui para vocês, convidar vocês a refletir sobre o que essa dor
pode te ensinar hoje, nessa fase da sua vida. Tá bom, queridos? Eu agradeço pela participação de todos. Quando você for ouvir essa live já gravada, que também você seja abençoado por essa palavra, tá bom? Tem propósito, né? Tem uma razão, é para crescimento. Que essa dor, que essa mágoa, que você encontre um lugar de crescimento, lugar de razão em meio a tudo isso que você está vivendo. Tá bom, queridos? Um bom dia para todos, um bom fim de semana. Beijo!